Meu querido, minha querida, olha, mais um vai para o Chilindró. Olha, o índio Sererê aqui, ó, mais um golpista preso. Estopim da invasão da PF em 2022. Cacique Tessererê é preso na Argentina. A polícia da Argentina pegou ele tentando entrar lá dentro da Argentina. O Sererê. Aquele que disse que ia cortar a cabeça de Alexandre de Moraes, você lembra? "Ah, vou cortar a cabeça de Alexandre de Moraes", ou "Tá, tiro, porrada e bomba". Enfim, ele tentou entrar dentro da Argentina, ele já estava foragido. Porque ele foi preso, aí Alexandre de Moraes mandou soltar ele, e ele tinha que fazer o curso para entender o que é democracia, usar a tornozeleira eletrônica, se apresentar na comarca da execução da vara penal, enfim, uma série de regras. E ele simplesmente não quis obedecer essas regras e ficou foragido. Aí ele tentou entrar lá na Argentina e a polícia pegou ele bem na barreira e entregou para a Polícia Federal. É mais um aqui, ó, que nesse Natal vai passar na papuda, o golpista, o índio Sererê. O que que eu acho? Ah, meu lindo e minha linda, eu acho é pouco. Bota, 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 vai se lascar, gadaiada. É isso que dá, né? Futuro desses bolsonaristas extremistas é cadeia e chilindró. Esse aqui também, meu lindo e minha linda, esse aqui chamou Alexandre de Moraes de canalha, de bandido, de corrupto, um monte de coisa. Fez o videozinho. Ele é a mesma coisa, ele foi preso, foi solto, colocou tornozeleira eletrônica, ele quebrou a tornozeleira eletrônica, fez videozinho produzindo prova contra ele mesmo, atacando o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, Alexandre de Moraes e tal e coisa. E ainda falou assim: vem me prender, vem me prender. Ah, os bravadeiros, né? Ô, povinho burro no crédito, no débito e no Pix, meu lindo e minha linda. O que aconteceu? Voltou pro Chilindró. Também, esse aqui que já estava foragido, foi pego. E também vai passar, muito possivelmente, alguns dias ali, Natal, na Papuda, igual o índio Sererê. Ah, você tá com dó? Leva pra casa, meu querido, minha querida. Leva pra casa, porque eu vou te falar uma coisa pra vocês. Esse povo não tem jeito, não. E Braga Neto também tentou sair da cadeia para sair no Natal para passar com a família. Procurador-Geral da República disse: nananina, não. Para, de fato e de verdade, garantir a lisura, a probidade das investigações, é necessário que essa trupe continue na cadeia e não será liberado. Foi a manifestação do Procurador-Geral da República, que foi acatada de plano, é lógico, pelo ministro Alexandre de Moraes. É mais um que vai passar o Natal no Chilindró. Bota, bota, bota! Ô, lascado! Esse povo é lascado demais, meu querido, minha querida. E Alexandre de Moraes está com tudo. Inclusive, esse outro general aqui, o general Mário Fernandes, também queria passar o Natal em casa, só que não vai passar, não, vai ficar na cadeia. E todos esses aqui, ó, o coronel Hélio, o general Mário Fernandes, o general Rafael Martins, o general Bezerra e o policial federal Vladimir. Todos passarão no Chilindró esse Natal, meu querido e minha querida. E por falar nisso, tem gente que está sumido no crédito, no débito, no Pixel. Cadê o general Heleno? O general Heleno está tão quietinho, não é? De repente, será que ele ficou humilde? Olha, olha, olha. Cadê o general Heleno? Podia dar mais. E o Bolsonaro também, né? Bolsonaro também deu uma sumidinha, né? Bolsonaro ficou meio lesado, broxou de vez, né? Eita, eita, eita. Olha aqui, meu querido, eu sei que eu queria saber quando que Bolsonaro vai para cadeia e vai para o Chilindró. E o general Heleno também. É bom e pedagógico, afinal de contas, bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido ressocializado. Para isso, ele precisa sentir o caráter ressocializante da cadeia do Chilindró. Meu querido, olha só, entre mentes a tudo isso, Lula exclui acusados do dia 8 de janeiro e também acusados de abuso de autoridade de novo indulto natalino. Diante da violência policial, diante de toda essa situação, Lula não vai liberar pessoas que cometeram crimes relacionados a abuso de autoridade e também não vai liberar para o indulto natalino ali de final de ano as pessoas condenadas ali ou presas por atentado à democracia e nem também por abuso de autoridade, tá bom? Então vão se lascar todo mundo, meu. Que quem não deve não teme, né? Agora quem deve, olha aqui, meu querido. Flávio Dino acatou de forma liminar o pedido do PSOL e o pedido também do Novo.
o pessoal entrou com mandado de segurança solicitando para que houvesse, por parte do Supremo Tribunal Federal, a suspensão do pagamento de emendas, notadamente emendas do relator e emendas de comissão. O que ocorreu? Segundo as denúncias, vou te explicar e depois vou colocar as partes interessadas, notadamente aquela que foi vigilante, falando. O que ocorreu? O governo federal liberou alguns bilhões de pagamento de emenda. E quem deve fazer essa administração e gerenciamento da liberação, conforme a lei e conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal? Porque você lembra que o Supremo, a Flávio Dino, tinha suspenso o pagamento das emendas. Isso foi confirmado pelo plenário por 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, a suspensão das emendas. Aí, Flávio Dino, então, depois que foi aprovado o projeto de lei que estabelecia as regras para o pagamento das emendas, Flávio Dino, a partir de uma solicitação de liberação, liberou. E na sua decisão, eu mostrei para vocês aqui, ele colocou 14 ordens, especificidades que deveriam ser cumpridas para a liberação e o pagamento de emendas parlamentares. Pois bem, no frigir dos ovos, na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na votação da Lei Orçamentária Anual, que não foi possível a sua votação final e ficou para o ano que vem, na votação dos 2 PLs de corte de gastos, na votação da regulamentação da reforma tributária, Lira, então, começou a liberar pagamento de emendas. Só que aí a galera do PSOL e do Novo fizeram denúncias. Ele liberou emendas do relator sem dizer claramente quem solicitou, entende? Porque precisa falar quem solicitou, quem recebeu, quanto foi, para onde foi e com o que foi gasto. E segundo, a priori, a decisão de Flávio Dino não tem essas especificações. E mais do que isso, a Lira também liberou o pagamento de emendas de comissão. E Lira, por um ato a priori monocrático, ele assinou e liberou. E, coincidências ou não, ele liberou mais de 170 milhões para o seu nicho eleitoral, ali para Alagoas. O que ocorre? Para que libere emendas de comissão, é necessário que haja a participação dos membros da comissão pertinente. E Lira simplesmente ignorou isso. E ele, por si só, pelo que tudo indica, liberou sem a participação dos membros da comissão pertinente. Simples assim, ele foi lá e liberou. Aí o que ocorreu? Glauber Braga, notadamente o PSOL, fez denúncia e entraram com mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, que redundou hoje na decisão de Flávio Dino, suspendendo o pagamento de 4,2 bilhões de reais em pagamentos de emendas dentro desse ambiente que eu acabara de te explicar. Vamos ver o vídeo de Glauber Braga, em que ele disse que eles entraram com mandado de segurança e depois nós vamos ver a manifestação de Glauber Braga agora, depois que eles ficaram sabendo de toda essa situação. Vamos ver juntos aqui? Antes eu quero colocar o pastor Henrique Vieira, ele já falando sobre a decisão de Flávio Dino, que eu acho muito pertinente. Bom dia. Por conta de uma ação do PSOL, Flávio Dino suspendeu nesta segunda-feira o pagamento de 4,2 bilhões de emendas de comissão. Na nossa opinião, as emendas de comissão significam a atualização do orçamento secreto. Falta transparência, falta rastreabilidade e também controle social. Não sabemos quais os critérios de distribuição destes valores. Para nós, isso é muito grave. No dia 12 de dezembro, Arthur Lira mandou um ofício para o governo solicitando a execução do pagamento desses valores. Mas é curioso, porque também nesse dia ele suspendeu as reuniões de comissão na reta final do ano legislativo. Nós só tivemos reuniões, sessões no plenário. Bem, então as comissões não se reuniram, então não houve uma discussão formal para deliberar esses valores. Cadê a ata destas reuniões em que esses valores supostamente foram debatidos, decididos e deliberados? Insistimos,
falta transparência, é muito obscuro. E tem mais um detalhe: na minha opinião, Arthur Lira usa essa questão das emendas para pressionar o governo. Tipo assim, ou o governo executa as emendas indicadas, ou a Câmara não aprova os projetos do governo. Sabe, não tem nada a ver com diálogo republicano. O nome disso é pressão, é chantagem, é política pequena. E esses valores, bem, para onde isso vai? Está mudando a vida das pessoas? Está melhorando a vida do nosso povo? As emendas de comissão, na nossa opinião, significam a atualização do orçamento secreto. Mais uma razão para o pessoal apresentar uma candidatura à presidência da casa. Estou cumprindo essa função, porque temos que fazer esse debate com a sociedade, sim. É um debate fundamental. O que acontece com esses bilhões das emendas de comissão? Era para estar mudando a vida da nossa gente, mas falta transparência, falta controle social. E mais, Dino ainda mandou a PF, Polícia Federal, investigar. Tá certo, bora para cima. Pessoal, partido muito importante, querendo contribuir com a democracia brasileira. Muito bem, parabéns à galera do pessoal. O novo também entrou, tá, gente? A questão é o seguinte: ontem eu, inclusive, dei uma entrevista no DCM e ele me perguntou sobre as emendas. Eu não sou contra o pagamento de emendas. Ela faz parte de todo o sistema político no Brasil. O problema é a falta de transparência, é a falta de prestação de contas. E outra coisa, a questão do valor. Na Constituição de 1988, no orçamento para emendas era 0,2%, um valor razoável e mais baixo, que não compromete o executivo dentro da sua administração, porque quem executa, quem administra é o poder executivo. Por isso que ele tem o orçamento na mão. E com o aumento paulatinamente e crescente dos valores de emendas, emendas impositivas, notadamente a partir do governo Bolsonaro, trouxe um rombo de mais de 50 bilhões de reais no orçamento. A verba discricionária do governo federal, mais ou menos 250 bilhões, mais ou menos 50 bilhões está para pagar emendas. Isso é um assinte. Isso tira do poder executivo o seu poder de fato e de verdade de administrar. E ele acaba ficando refém do parlamento, não só no que tange aos debates em relação às propostas legislativas, mas também nesse assunto do toma lá da cá. E nós vimos isso de forma muito clara nesse fim de ano. Só foi aprovado o que foi aprovado, primeiro, porque houve liberação de emendas. O Congresso Nacional não trabalha, não faz a sua atividade, em regra, se não tiver o toma lá da cá. E essa ótica nefasta em relação às emendas precisa acabar. E é lamentável que o Supremo Tribunal Federal tenha que ter entrado nessa briga. Isso deveria ter sido resolvido interna corporis, entre o parlamento em si e o executivo. Não, o Supremo foi e teve que entrar nessa briga, tamanho escândalo com verba pública, remontando bilhões e bilhões de reais. Eu disse para vocês e vou repetir: nós estamos só no início de uma pontinha de um iceberg que muito possivelmente denotará o maior escândalo de corrupção e de desvio de dinheiro público do nosso Brasil varonil. E que só veio à baila porque o Supremo Tribunal Federal entrou. E não foi qualquer um que entrou, foi exatamente Flávio Dino. Flávio Dino foi por 2 oportunidades deputado federal, foi governador 2 vezes, tinha ganhado para senador, ocupou alguns dias e quando foi então indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Então entrou alguém lá que conhece os meandros e os bastidores e corredores escuros e obscuros do poder no que tange ao desvio de dinheiro público, porque Flávio Dino estava lá dentro e viu o que ocorria. E agora ele está numa postura de mando, de ordem e de decisão. E ele está fazendo algo que poucos teriam coragem de fazer, de encarar essa situação de fato e de verdade. E diante dessa situação, não tenha dúvidas que a partir do ano que vem, o Supremo Tribunal Federal será muito mais atacado e achovalhado pelos membros golpistas, fascistas e interessados que estão ali dentro do Congresso Nacional. Não são todos, por óbvio, mas
Os ataques contra o Supremo Tribunal Federal recrudescerão, não só em relação à tentativa de golpe em que o Supremo não permitirá qualquer tipo de anistia, mas também em decorrência desses atos de corrupção, de peculato, de desvio de dinheiro público, de lavagem de dinheiro, em que, reitero, é só a pontinha do iceberg. E a coisa vai pegar e vai pegar feia. E eu acredito que nós vamos ver situações muito mais vexatórias e vergonhosas por parte da Câmara de Deputados Federais e do Senado, atacando o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo Tribunal Federal é comunista, é isso, é aquilo, mas na verdade o que vai estar por detrás disso serão duas bandeiras: a tentativa de impor uma anistia para os golpistas e a tentativa de intimidar o Supremo Tribunal Federal para não agir, requerendo transparência, prestação de conta e probidade no que tange às contas públicas ao dinheiro público. Pode preparar que o ano que vem o bicho vai pegar nesse Brasil varonil. E a pontinha do iceberg em relação a muito possivelmente o maior escândalo de corrupção só está começando. E nessa decisão de Flávio Dino, ele inclusive acionou a Polícia Federal para já investigar. A Polícia Federal já está investigando os 17 parlamentares, já está investigando uma série de situações e mais essa nova situação que é, para mim, lamentável. E quando a gente pensa que o grande problema de tudo isso é que, durante o governo Bolsonaro, que dizia que não tinha corrupção no seu país, Bolsonaro passava pano para o parlamento. Por isso que Bolsonaro não foi impeachmentado, porque senão Bolsonaro teria sido impeachmentado. Ele passou pano, ele deixou a coisa acontecer debaixo das suas barbas e dos seus bigodes, se é que ele também não participava direto ou indiretamente de todo esse sistema de desvio de dinheiro público. Uma vergonha. Mas que bom que nós temos pessoas compromissadas ali também dentro do parlamento, dentre as quais, é lógico, eu quero citar e colocar aqui para vocês o deputado Chico Alencar. Excelente notícia nessa véspera de Natal. O governo, a partir da pressão de 17 líderes liderados por Arthur Lira, ia liberar emendas parlamentares num total de 4 bilhões e 200 milhões, sem transparência, sem indicação de autoria, sem plano de trabalho, sendo que desse montante, 180 milhões de emendas novas que caíram do céu, uma pressão muito grande para os parlamentares entregarem seus presentinhos de Natal nos seus currais eleitorais. Nós, do PSOL, entramos com mandado de segurança, porque esse esquema, esse sistema de emendas não respeitava os critérios de rastreabilidade, transparência, visibilidade de autoria. Era falho, errado, inaceitável. Pois bem, o ministro Flávio Dino, com coragem, com correção, acatou o nosso mandado e essas emendas estão com o pagamento suspenso. Isso é muito importante, porque dinheiro público não é para ser tratado assim. Exatamente, muito bem. Mas eu quero a fala de Glauber Braga, que foi um dos principais que encarou, notadamente na tribuna da Câmara de Deputados Federais, enquanto estavam ocorrendo essa balbúrdia toda, ele e Sâmia Bonfim e foram para cima. Vamos ver o que ele falou aqui agora. Gente, Glauber por aqui. O ministro Flávio Dino acabou de dar uma decisão favorável à ação do PSOL, travando todas as emendas parlamentares de comissão, travando o pagamento dessas emendas. Vocês lembram que a gente deu entrada nessa ação na semana passada. O senhor Arthur Lira cancelou todas as comissões para que não tivesse transparência, para que não houvesse discussão entre os parlamentares, para que não houvesse registro em ata. O ministro Flávio Dino, inclusive, cita a denúncia que eu fiz no plenário da Câmara. Lembra, naquele momento em que o Arthur Lira cortou o meu microfone? Aquela denúncia está na decisão do ministro Flávio Dino. Vamos firmes, nós não podemos aceitar como fato consumado a destinação de bilhões de reais de recursos sem transparência, como Lira e companhia têm tentado fazer. Inclusive, o ministro Flávio Dino solicita na sua decisão investigação por parte da Polícia Federal. Decisão importante,
A nossa mobilização tem que seguir firme, luta que segue. Parabéns, Gente, Glauber por aqui. parabéns ao deputado Glauber Braga e todo o grupo que foi para cima de Arthur Lira nessa situação. E pode esperar que o bicho vai pegar o ano que vem, viu, gente? Eu quero mostrar para vocês o momento que eles anunciaram essa medida lá no Congresso Nacional. Tá aqui, ó. Nós do PSOL já votamos contra o PLP 175, porque ele não respeitava a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da transparência e da rastreabilidade, à medida que criou a figura da indicação de emendas a partir dos líderes partidários. E isso não garante transparência, não garante rastreabilidade, porque não se sabia qual era o parlamentar que de fato havia feito a indicação. Acontece que esse novo ofício enviado por Arthur Lira, seguido por outros 16 líderes, não respeita nem sequer a própria lei aprovada e proposta por eles mesmos. Porque o PLP propunha essa figura do líder de bancada, mas ao mesmo tempo dizia que necessitava ser apreciado pelas comissões. E agora está sendo dado um golpe nas próprias comissões. É por uma definição entre os líderes, diretamente enviado para a Casa Civil, para que se execute essas emendas parlamentares. E algo que, na verdade, não nos causa surpresa, mas que precisa ser denunciado, é que boa parte desses recursos vão justamente para o estado de Alagoas, que é a base eleitoral do presidente da Casa. Nós estamos falando de milhões de reais de recursos públicos, cerca de 185 milhões de reais novos e 90 milhões de ajustes daquilo que já havia sido destinado por essas comissões. Só que o montante das emendas parlamentares operadas pelo Congresso Nacional sob o mando de Arthur Lira pode chegar a 80 bilhões de reais. Nós estamos falando de recursos públicos sem rastreabilidade e sem transparência. É dinheiro da população sendo utilizado para beneficiar a base parlamentar de uns e outros aqui da casa, sem nenhum tipo de transparência, portanto, prato cheio para a corrupção. É por isso que nós entramos com esse mandado de segurança, porque isso precisa ser imediatamente paralisado. Nós do PSOL já votamos. É isso aí, meu querido. Parabéns à galera. E assim, o dinheiro de emenda sempre teve desde a Constituição de 1988. A questão é o valor vultuoso que se estabeleceu a partir do governo Bolsonaro e a falta de transparência, de rastreabilidade de prestação de contas em relação ao pagamento das emendas. Então, a primeira situação que tem que ser abordada e que foi abordada é a questão da falta de transparência e de rastreabilidade. Se é dinheiro público, dinheiro que vem dos nossos tributos, nas nossas taxas, impostos e contribuições, o público tem direito de saber quanto que foi para cada deputado, para cada senador, qual cidade que foi beneficiada, qual o serviço público que foi atendido, qual a obra pública que foi atendida, quanto custou, foi feita, não foi, tudo isso. É isso que Flávio Dino pede, só isso e mais nada. A indicação de quem recebeu, a indicação do padrinho que vai receber, a indicação se a obra foi feita, não foi feita, a indicação se essa obra, se esse serviço público é necessário naquela cidade, tudo isso. É só isso que Flávio Dino está pedindo. Só que, desde o governo Bolsonaro, se estabeleceu a farra do boi gordo com dinheiro público. E agora, no final do ano, de repente, Arthur Lira libera emendas de comissão sem especificar quem recebeu, quanto foi e com que vai ser gasto esse dinheiro. E, segundo a denúncia feita notadamente pelo pessoal do PSOL, parte grande, mais de 180 milhões, foi lá para Alagoas, que é o estado do presidente Arthur Lira. Para além disso, eles disseram também que Arthur Lira liberava dinheiro de emenda para os parceiros aliados dele ali na Câmara de Deputados Federais, que ele não tinha uma equidade de distribuição dessas emendas para todos os parlamentares. Todos foram eleitos, então o certo seria participar igualmente para todos, para que eles pudessem agraciar os seus municípios, as suas cidades, os seus estados respectivos. Mas não, ele apadrinhava determinados deputados e esses deputados eram os agraciados. Então, meu querido, Flávio Dino determinou investigação por parte da Polícia Federal, deu a ordem de suspensão imediata do pagamento e, além disso, ele abriu 5 dias
para que apresentem as atas e as atas sejam publicadas no Diário Oficial da Câmara de Deputados Federais. As atas das reuniões que ocorreram, será que ocorreram? De como foi a deliberação detalhada de quanto foi, para quem foi e tudo mais. E vamos ver o que vai acontecer. E isso é só o início de toda essa situação. Meu querido, Lula vai fazer um pronunciamento hoje, tá? Dia 23 de dezembro, às 20h30. Eu vou passar esse pronunciamento aqui ao vivo no nosso canal. Eu entendo que seja importante esse pronunciamento. Enquanto isso, o dólar subiu novamente. Eu já disse isso para vocês e vou repetir. O esquema era o seguinte: o esquema era exigir do governo federal corte de gastos. Corte de gastos em cima, notadamente, dos pobres, dos mais vulneráveis, dos trabalhadores. Para que houvesse, então, uma economia, segundo as projeções e segundo o próprio senador Randolfo Rodrigues, uma economia de mais ou menos 70 bilhões de reais. Só que esse dinheiro, com o dólar alto e com os juros subindo pelo Banco Central e o dólar subindo, notadamente pela especulação da elite brasileira, esse dinheiro vai ser revestido para o pagamento dos juros da dívida pública. Para você ter ideia, nos 12 últimos meses, foi pago só de juros da dívida pública R$840 mil, onde os principais recebedores desses valores são os 4 principais bancos do Brasil, que não produzem um palito de fósforo, não geram um emprego e ficam cada dia mais bilionários só com os juros da dívida. Então, esse corte de gastos que foi feito, ele será revertido para o pagamento dos juros da dívida. E toda essa especulação, todos esses ataques foram um recado que eles passaram para o governo Lula, cuja chantagem foi estabelecida e concretizada notadamente pelo Congresso Nacional, que é, na sua maioria, composto por representantes da elite brasileira, do agro que não é pop, da Faria Lima e do mercado financeiro. Foi isso que aconteceu nesse fim de ano. Então eu digo e repito o que eu disse na entrevista ontem: Lula conseguiu o melhor possível dentro do campo do pior existente, lá do Congresso Nacional e do mercado e da elite brasileira, que está dando as cartas. Só de ter aprovado a reforma tributária e a sua regulamentação no que tange ao consumo foi uma grande vitória. Mas, tenho que dizer, Lula não governa sozinho, ele governa com o parlamento. O sistema político brasileiro, o presidente não governa sozinho. E o que nós temos hoje é um parlamento de grande vergonha, onde só funciona a partir do toma lá da cá e cuja maioria, não obstante, tem um discurso bonito de defesa do pobre coitado, do trabalhador e do pobre lascado, na verdade eles estão ali para representar e defender as pautas das elites brasileiras que insistem em ficarem cada dia mais bilionária e o pobre cada dia mais lascado. E o governo federal tenta fazer aquilo que dá para fazer, mas a situação está feia. Até porque essa elite quer ficar mais bilionário o ano que vem e, para além disso, quer desmoralizar o governo Lula, porque em 2026, com certeza, eles lançarão um novo candidato para tentar derrubar Lula. Então, essa estrutura nefasta golpista, interna corporis, com o mercado e o conluio de parte do Congresso Nacional, já está a todo vapor. E nós temos que nos cuidar. E o grande problema de tudo isso é a falta de conscientização das pessoas de toda essa trama e de tudo isso que ocorre debaixo dos nossos bigodes, nossas barbas e dos nossos batons. E a maioria do povo brasileiro não sabe nem do que eu estou falando e acaba sendo usado e manipulado por essa galera, que inclusive, durante os debates agora, defenderam o BPC. Uma galera que queria acabar com o BPC lá durante o governo Bolsonaro, que só não acabou porque o Congresso não deixou. A medida provisória de Bolsonaro era tão ruim, que o Congresso Nacional, notadamente o Senado, falou: não, isso aqui não vai passar. Eu lembro de tudo isso porque eu expliquei tudo isso aqui. Então, o grande problema é a falta de conscientização dessas realidades e a falta de uma comunicação eficiente por parte do governo federal.
precisa entender que a comunicação hoje é outra. E a comunicação predominante hoje é nas redes sociais. E para alcançar as pessoas, tem que falar uma linguagem que o povo entenda, que seja perceptível, interessante e que a pessoa saiba realmente explicar para as pessoas. Porque não adianta ser composto de pessoas doutoras, cultas e etc e tal, se fala uma frase, fala aí, a pessoa entende Y, entende. E não adianta nada disso, gente. Tem que descer do salto e começar a entender que as redes sociais é o canal. É o canal e tem que usar as redes sociais. Eu sei que a luta, essa luta, ela é muito difícil. Por que que ela é muito difícil? Porque a parte de lá, a banda podre da extrema direita, que é toda podre, inclusive, ela trabalha com fake news, ela trabalha com mentiras, ela trabalha com teoria de conspiração, usando o ódio das pessoas, usando o racismo da pessoa, usando a violência, e ela acaba não tendo compromisso nenhum com a verdade dos fatos e com aquilo que diz no que tange a sua concretude e a sua realização. Então é um discurso muito fácil. E um discurso chiclete, de vídeos curtos que pega e viraliza, onde a pessoa está ali e não sabe nem do que está falando. Então é difícil esse combate, mas ele é necessário. E ele se faz mais do que nunca agora, nesse ano de 2025. Porque o ano de 2025 será o ano mais importante do governo Lula, porque é um ano anterior do pleito eleitoral. É nesse ano que Lula vai ter que conseguir aprovar tudo aquilo que ele precisa ser aprovado para trazer a plenitude em 2026, que tem que ser aprovado um ano antes, qualquer situação para que seja realizado em ano de eleição. Foi inclusive por isso que Bolsonaro foi declarado inelegível, porque Bolsonaro comprou voto. Ele estabeleceu auxílios que não estavam previstos na lei um ano anteriormente, como, por exemplo, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, ampliou o Auxílio Brasil, que ele mudou, era o Bolsa Família, ele mudou para Auxílio Brasil, ampliou, inclusive para pessoas que não tinham os requisitos de elegibilidade para receber, deu o calote no ICMS, enfim, uma série de situações que redundou na decretação de inelegibilidade de Bolsonaro. Então, meu querido, o ano que vem vai ser um ano muito importante. E os embates serão dantescos. E os ataques contra o Supremo Tribunal Federal, notadamente a partir dessa postura rigorosa de Dino em relação a Arthur Lira e o pagamento de bilhões em emendas, bem como do outro lado, a ação contundente do ministro Alexandre de Moraes contra os golpistas, sem anistia e requerendo a responsabilização de cada um segundo a sua culpabilidade, os ataques de todas as formas, de todas as montas virão e virão das redes sociais, em que nós teremos um papel muito importante nessa guerra e nessa batalha, que é exatamente trazer a realidade dos fatos, trazendo um pouco de luz e de conscientização. Por isso que é tão importante nós estarmos juntos, por isso que é tão importante quando você curte, quando você comenta e quando você compartilha. Porque quando você faz isso, o YouTube indica para mais pessoas, senão a gente não alcança absolutamente ninguém. Enquanto eles têm uma estrutura aí, que inclusive é o inquérito policial que foi prorrogado novamente das milícias digitais. É outra situação que vai explodir o ano que vem. Em relação às milícias digitais, muita gente será responsabilizada criminalmente, inclusive aqui no YouTube, que receberam milhares e milhares de reais para propagar mentiras e fake news. E esse inquérito está conexo diretamente com a BIM paralela, em que inclusive acredito que Carlos Bolsonaro estará envolvido, dentre outros, e a tentativa de golpe. O que é que nós queremos? Justiça. Só isso. Não se trata de vingança, não se trata de nada disso. Justiça, que cada um responda segundo a sua culpabilidade. Bota, bota, bota! Queremos justiça, somos resistência e aqui é sem anistia. Meu querido, dá aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha. Toca, toca no like, bota, bota. Aqui não, jacaré. Aqui do jeito que vai e volta. Aqui é sem anistia. E tem uma galera que vai passar na Comé e na Papuda hoje, hein? Ô Lira, se lascou, hein? Alexandre de Moraes está para Bolsonaro, assim como Flávio Dino está para Arthur Lira. E o bicho vai pegar. E o que eu acho? Eu acho é pouco, meu querido e minha querida. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.